Boa noite a todos. Como estamos? Aí de meia quarentena agora, né? Então hoje eu trouxe alguns temas para a gente conversar um pouco a respeito do que vai acontecer essa semana aí, quais são os trânsitos da semana que estão chegando, principalmente amanhã. E para a gente falar um pouquinho também do que isso tudo vai nos trazer, né, a respeito de trabalhos internos e tudo mais. Então a pergunta que move a gente hoje aqui é como que nós vamos fazer para passar melhor esse período, né? E aí a resposta seria passando, vivendo. Então muitas das questões que a gente vive nesse momento, complexas, por sinal, é da nossa tentativa de fuga desse agora. Então, como se estivéssemos renegando tudo isso, a gente passa a viver esse período naquela expectativa, mas e se isso passar rápido? Mas e se fosse diferente? E se tivéssemos feito outras escolhas? Nesse momento, a gente acaba, com esses mas, né, ou esses se, a gente acaba saindo da vida, né? E vai para um mundo hipotético e acaba esquecendo que a gente está na vida, né? E está nessa vida e vai passar por tudo isso que está acontecendo, porque de alguma maneira nós fomos convidados e escolhemos passar por isso como humanidade. E se a gente está passando por isso, e se de alguma forma isso está passando por dentro da gente, é importante que a gente possa fazer parte desse momento com muito aprendizado e não ficar tentando fazer a busca de voltar ao normal, porque vocês têm ouvido muito essa frase, antes não estava normal, né? E não estava nada normal, tanto que estamos passando por todas essas situações, não só pela pandemia, né? Mas acho que em janeiro ou fevereiro nós tivemos aí uma contaminação através de cerveja. Em fevereiro, começo de março, tivemos grandes acontecimentos da natureza, né? E depois essa pandemia que se começa lá no final de fevereiro, né? Então, se a gente está passando por todo esse processo de transformação, é preciso também que a gente comece a ressignificar as nossas trocas aqui, né? Porque a constelação trata muito disso, né? No âmbito sistêmico, qual é a equivalência entre o dar e o receber que você começa a fazer na sua vida em todos os sentidos. O dar e receber, a troca nas relações amorosas, as trocas nas relações comerciais, as trocas na vida, né? Nas relações todas que você tem. E a gente acaba vivendo esse momento, abraçando esse momento com mais consciente e responsável. E trazendo durante o nosso dia a dia a mudança que a gente quer que faça acontecer. É nisso que a gente tem que pontuar essa semana. Essa semana, sobretudo, a gente aí passa a pensar, dando aquela preguicinha, vai que o universo resolve mudar as coisas e eu não preciso mudar nada de mim. Vai que acontece algo que não há mais a necessidade de eu estar consciente. A maioria do mundo começou essa mudança quando, algum tempo atrás, acho que dia 21, Saturno entra nessa era de Aquário e muito se falou sobre isso, né? A era de Aquário, o planeta da responsabilidade, o símbolo Aquário é o símbolo da sociedade. Então, se fôssemos repensarmos como sociedade,
poderíamos entender que nós estamos sendo chamados a integrar esse coletivo com as nossas aptidões, com os nossos talentos, muito mais do que antes. Hoje a responsabilidade em ser o agente de transformação da própria vida é você. E tirar essa ideia do Messias, de um Salvador, e jogar em nós a força que a gente quer de mudar essa nossa própria história. A nossa história não é a história do outro, não é a história da sociedade, não é a história do mundo, não é a história da humanidade. Você começa fazendo a mudança por você. A transformação tem que ser em você primeiro. Não existe outro lugar, né? É aqui que a gente tem que estar. E nessa terça-feira, amanhã, a gente vai ter a lua cheia em Libra. E aí vem um grande trânsito, bem convidativo. Lua cheia sempre é um momento de resolução, né? Mas ela em Libra, o planeta que trata das relações, um signo regido por Vênus, né? Que abre um espaço para a palavra progresso, né? Dentro das relações, né? Novos padrões, novos alicerces, um chamado para a gente liberar o que sabemos que não funciona mais. A gente estava falando isso na semana passada, mas que, enfim, a gente insiste em levar, por preguiça mesmo, como falei antes, libertar isso da gente é uma autorresponsabilidade muito grande. De novo, a palavra autorresponsabilidade vem sendo atuando aqui, né? E libertar os outros de suprir as nossas expectativas. E aí, como é que a gente faz isso, né? Libertar os outros. Existem várias formas, mas a gente poderia exercitar algo prático, né? Que tal você escrever uma carta, por exemplo? Que tal você fazer na sua revisão diária, escrita, essa libertação? Às vezes a gente aprisiona o outro na ideia de ter que entregar algo para a gente, porque nós não queremos trabalhar esse tema dentro de nós, porque está cômodo. E quando vamos abrir mão de um padrão, e normalmente são padrões bastante arcaicos, lá da nossa infância, a gente deve pensar qual o falso privilégio que eu acho que tenho, que faço com que o outro cumpra com as minhas expectativas. Que privilégio é esse que você acha ter, que você joga no outro a expectativa de atender você? Medo? Falamos bastante de medo semana passada, né? Medo de quê? Medo dessa outra pessoa não entregar mais nada, já que a gente está falando de dar e receber, existe a entrega, né? Então, nesse momento, o ressignificar dos nossos vínculos é o que atinge o ápice nessa semana com a lua cheia em Libra. E esse trânsito também vem trabalhar muito as parcerias comerciais. Então, se você tem algum contrato que você queira rever ou que você esteja prestes a assinar, novas parcerias que você esteja pensando em fazer, este é um grande momento. Nós estamos em quarentena, mas a gente está sendo muito convidado a repensar a forma que a gente entrega o que é preciso na nossa vida. E a nossa entrega é o nosso trabalho. Então, é sempre bom lembrar que nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. E aí, a hora que a gente fala que é 100% responsável, vem aquela vozinha interna e diz: mas
e se eu pensar de outra forma, se eu quiser mudar, mas está tão bom assim, e aí começam a vir as desculpas internas, e aí a gente para se perguntar para quem que você está dando essa desculpa? E cola? E se cola, cola para quem? Né? Porque provavelmente para você não cola, né? E não cola porque a sua consciência sabe, conhece que você vai acabar caindo numa falta de merecimento. E o que muitos hoje em dia estão chamando de escassez. A escassez foi plantada em nós muito cedo, em muitos de nós desde criança. Então, se você fica dando desculpas a partir de algum momento para não trabalhar determinado ponto em ti, e a sua consciência sabe o quanto você tem que se trabalhar nisso, você acaba não conseguindo se ancorar nos propósitos da vida, naquilo que você realmente precisa atuar nesse momento. Então, você acaba também partindo para uma outra palavra que vem muito à tona nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, que é vitimismo. Então, você tenta internamente sair desse vitimismo e pensar quando tudo vai voltar ao normal, pedindo atenção às emoções que você está sentindo, naquilo que fazemos birra para manter da mesma forma. Olha nosso lado criança aí falando. E o momento pede para você sair da caixa. Mesmo apesar da gente estar dentro de casa, em quarentena, dentro dessa caixa, é necessário que a gente comece a repensar a forma como vamos fazer as entregas dos nossos trabalhos a partir de agora. E repensar como fazemos a troca com todos. E todos num sentido amplo. O planeta, os animais, a natureza. Pensar como a humanidade em nós acaba ficando num determinado ponto, nos levando a este ponto que a gente está hoje. E mesmo que não seja fácil essa realidade que a gente está vivendo, porque não é uma realidade conhecida, né? Talvez nem as gerações dos nossos pais, nem as gerações dos nossos avós tenham vivido algo parecido que estamos vivendo. São movimentos muito profundos que vão requerer cura e que vão requerer que nós enxerguemos novas possibilidades a partir de agora. A forma como conseguimos trazer responsabilidade sobre a transformação que vamos querer. E a solução disso vem com o nosso aprendizado. Não passar por tudo isso sem fingir que não está acontecendo nada. A gente precisa, nesse momento, olhar para a situação com amorosidade. E nesse processo, desse momento que a gente está vivendo, e que é um momento histórico, né, a vida é esse aprendizado. É aqui que está a vida, no aqui e no agora. Não está no passado e não adianta você projetar para um futuro. É viver o aqui e o agora. Então, nesse momento, a gente vai trazer o olhar para os temas que você precisa trabalhar. Então, meus amigos, aqui fica o convite para você oportunizar esse olhar, para você encarar qual é o tema que é necessário ser trabalhado em você. E sobre os atendimentos online ou os atendimentos presenciais para aqueles que não são do grupo de risco, né? A gente já está utilizando os protocolos de higienização que todos conhecem. E então, se você sentir o chamado, que é o olhar para os seus temas, com a responsabilidade de encará-los como adultos,
a gente faz o convite aqui para você entrar nessa com a gente.